Não é brincadeira. As mulheres estão sofrendo e sofrendo muito no mercado de trabalho. Não está sendo fácil para elas. E essa não é só uma questão do emprego, do trabalho, mas é uma questão também da distância, é a questão de conseguir o trabalho, de ter um trabalho, de ter como pagar os boletos no final do mês. Então, a condição imposta para, não é, a igualdade de direitos, não é, que é a mulher ser livre e ser independente e ir para esse mercado de trabalho, que é essa mãe maravilhosa que ia abraçar essa mulher e tirá-la da dependência do homem, de toda a opressão, de todo o sofrimento. A gente está vendo uma outra condição nesse tempo e é isso que a gente quer tratar aqui nesse vídeo. Então, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para que essa mensagem seja impulsionada. São ações que são extremamente importantes para nós, porque através disso o algoritmo entende, não é, a pertinência, a importância dessa mensagem e impulsiona, manda para muitas mais pessoas. E a gente quer que muitas mulheres e muitos homens vejam isso daqui, para melhorar a sua consciência e ver, não é, que as ofertas do inimigo são só engano e mentira, não é? Ele não vai mostrar a verdade para quando ele é o inimigo, né? Você acha que do inimigo vai vir alguma coisa boa para alguém? Então a gente vai analisar aqui nesse vídeo 2 vídeos de 2 mulheres, elas lutando no mercado de trabalho. Vamos ver aqui esse primeiro vídeo já para a gente poder conversar sobre ele. This is the most humbled I've ever felt in my life. I'm literally holding resumes, a stack of them, so that I can go in person to places and say, are you guys hiring? It's honestly a little bit embarrassing because I'm literally applying for like minimum wage jobs, and some of them are being like, we're not hiring, and it's like, what? This is not what I expected. I graduated college with 2 degrees in communications and acting. I speak 3 languages. Oh, this sucks. Like, I just want to be a TikToker, if I'm being so for real with you. But I can't be delusional anymore. Like, I literally need to make money. And so, I'm just gonna keep trying. Veja aí, olha a condição dessa mulher. Ela vai com os currículos na mão, né, entregando de lugar a lugar. E aí ela fala que ela quer ser uma TikToker, né? Por quê? Porque quer ter um trabalho que tenha uma renda boa, mas que seja um trabalho mais leve também. Elas querem isso. E essa mulher mora num país frio, a gente vê pela roupa que ela está vestida ali, também pelo clima, a gente vai percebendo que é um lugar difícil de se viver. E ela está com aqueles vários currículos na mão, entregando, e ela fala, olha, eu estou aqui numa posição de humildade mesmo, porque eu tenho de estar com isso aqui na mão, muitos, né, um chumaço grande, estou levando de porta em porta e perguntando se eles precisam. E o quanto é difícil você sair procurando emprego, o quanto é, assim, você fica constrangido. Então o mercado de trabalho, já por isso daí, já traz um sofrimento interno, né, na pessoa. Procurar emprego não é fácil. Então, quantas mulheres falam, destrói a vida do homem porque ele é um homem mediano, porque tem um salário mediano, porque, né, como a maioria dos 99% dos homens vão ter ali um trabalho duro, difícil, penoso, e vão ganhar pouco, e ainda tem de correr atrás desse trabalho, se manter nesse trabalho. Todas essas coisas eram ignoradas pela mulher. Uma situação muito difícil, não é? A gente vê essa primeira mulher aqui, que eu mostrei aqui de propósito, para a gente ver que desde esse começo aí é terrível, porque você precisa do trabalho para pagar as contas, e é isso que essa mulher fala. E aí a gente vê, não é, a proposta maravilhosa do empoderamento. Olha aonde levou, não é?
Quem vai ajudar essas pessoas? Cadê mamãe Estado, aquela mamãe maravilhosa que ia tirar a mulher de toda a opressão? Cadê? Olha a circunstância, a situação dessas mulheres aí. Olha essa mulher aí, não tem ninguém. Olha para a idade dela. Veja a idade dela, o sofrimento dessas mulheres mais novas. Elas ficam acreditando que elas podem tudo, que elas vão fazer o que quiser e que vão ter como controlar a sua vida e vão estar ali como se as coisas, a comida, não é, o dinheiro de pagar os boletos, caíssem milagrosamente, simplesmente porque elas querem. E agora, não é, o feminismo tinha falado para elas tanta coisa maravilhosa. Olha aí a condição. Mas olha agora essa segunda mulher aqui. I know I'm probably just being so dramatic and annoying, but this is my first job, like my first 9-to-5 job after college, and I'm in person, and I'm commuting in the city, and it takes me fucking forever to get there. There's no way I'm gonna be able to afford living in the city right now, so that's off the table. Like, fucking duh! If I was able to walk to work, and it'd be fine, but I'm not. So it literally takes me, like, I leave here, like, I get on the train at 7:30, and I don't get home till, like, 6:15 earliest, and then, like, I don't have time to do anything. I want to shower, eat my dinner, and go to sleep. I don't have time or energy to cook my dinner either. Like, I don't have energy to work out. Like, that's out the window. Like, I'm so upset. Oh my God. Nothing to do with my job at all, but just like the 9-to-5 schedule in general is crazy. Being in the office 9-to-5, like if it was remote, you get off at 5 and you're home and everything's fine. But like, I'm not home. It takes me long to get home, and like people that drive to the office, like you don't get off at 5. And I know it could be worse. I know I could be working longer, but like I literally get off, it's pitch black. Like I don't have energy. How do you have friends? Like how do you have time to like meet like a guy? I don't know. Like how do you have time for like dating? Like I don't have time for anything, and I'm like so stressed out. And I'm also getting my period, so that's why I'm all emotional. But like, am I so dramatic? It's fine. E ela já começa falando assim: eu provavelmente estou aqui chorando, estou tão dramática, não é, e irritante. Aí depois ela vai falar que é por causa da menstruação, não é, de estar no período menstrual, que ela está emocionada, mas ela está ali com problema porque essa daí tem o trabalho. Mas aí ela não tem mais vida social, ela não tem mais lazer, ela chega em casa cansada. Agora também mais uma coisa, você viu que lá com a primeira mulher, a gente viu que tem de buscar emprego, tem de tentar arranjar um emprego que dê para você lutar depois, para você pagar suas contas. E olha que muitas vezes você tem uma formação, mas não consegue, não é, um emprego dentro do nível da sua graduação, então com um salário achatado, bem menor, e você tem de procurar emprego. E aqui, essa daqui já procurou o emprego, ela tem um emprego, mas aí ela vai falar que ela não tem mais lazer, que ela chega em casa cansada. Olha aí que a gente descobriu por que os homens chegavam em casa e não queria estar de blá blá blá, de lero lero, nem ouvindo a mulher falando e criticando e brigando, que eles chegavam em casa, as mulheres estavam com um zezéu lá dentro de casa, não tinha saído para aguentar patrão, não tinha aguentado o tempo, não é, em lugares frios, não tinha aguentado serviços pesados, mas estava lá dentro de casa, protegida, com as crianças, quer dizer, numa situação, numa condição muito mais favorável. E o homem chegava em casa e aí vinha, né, querendo, e o homem só em silêncio, querendo paz e sossego, porque estava cansado. E aí essas mulheres descobrem que você, quando trabalha, tem uma jornada de trabalho mais maneiro, porque as mulheres sempre têm um trabalho mais maneiro, você cansa também. E aí, mesmo com um trabalho mais fácil, melhor do que o trabalho da maioria dos homens, elas chegam em casa, não querem conversar com ninguém, só quer deitar e dormir. Mas essa daí ainda fala mais, tem o trajeto, tem a distância. Não é que ela esteja querendo falar mal do trabalho dela, ela fala assim, não é o meu trabalho, quer dizer, ela está dando graças a Deus que ela tem o trabalho dela. Mas aí ela sai, ela tem um percurso para ir e para voltar, e aí, meu Deus, né, não aguento mais, e aí chora, Deus me ajuda, né, meu pai me ajuda, e fica aí nesse desespero, nessa angústia,
porque ela fica assim, se fosse pertinho, né, que desse para eu ir caminhando, não, mas é longe, eu ainda tenho um trajeto ainda para ir, depois tem um trajeto para voltar. Então todas essas coisas acabam me consumindo completamente, e aí vem toda essa questão da angústia, do sofrimento, do quanto essas mulheres estão sofrendo dolorosamente no mercado de trabalho, porque estar em casa, sim, era a melhor condição. A partir dali elas podiam fazer as coisas. Está menstruada, tá, não é? Porque são várias mudanças no corpo da mulher durante um mês, mas ela estava ali dentro de casa, protegida, fazendo os serviços melhores, né? Eu lembro que umas mulheres aqui, né, principalmente no estado que eu moro, vieram falar que elas moraram no sítio e elas tinham que rachar a lenha, né, que a avó e a bisavó dela socava o arroz no pilão, que os homens eram maus. E aí a gente fala bem assim, tá, mas a árvore é lá no meio da mata. Você vem cortar a árvore aqui na beira da casa. Quem trouxe essa árvore para cá? Ah, foi o homem, foi lá, ele que foi dentro da mata, ele que cortou a árvore, ele que trouxe a árvore, ele que cortou em toras menores, ele que deixou no ponto ali próximo de casa para elas pegarem e elas só usarem o fogão de lenha quando usavam o fogão de lenha para poder cozinhar. E aí vem falar das mulheres no pilão. As pessoas moravam nos sítios, né, nos lugares distantes, nem sempre dava para levar nos lugares onde limpava, pilava o arroz. Então, o homem fazia o pilão para a mulher, e aí ele fazia a mesma coisa, ia lá no meio da mata, cortava, trazia, fazia aquele instrumento para poder pilar o arroz ali dentro do quintal, ali dentro de casa, para a mulher fazer isso. Mas enquanto isso ele estava lá na roça, debaixo da chuva, debaixo do sol, plantando o arroz, colhendo o arroz, batendo o arroz, trazendo nas costas, muitas vezes que não tinha um burro para carregar, então ele carregava esse arroz no lugar do burro e trazia pro celeiro ali, não é? Para despensa, mais perto da casa, onde a mulher ia pegar esse arroz, ia pilar esse arroz para fazer para ela comer, e para o homem continuar trabalhando, continuar plantando e continuar trazendo as coisas para dentro da família. Então a mulher tinha um papel também de ajudar, e a mulher sempre ajudou. O homem sempre facilitou para a mulher a vida dela, porque não tinha como. E o que ela ia ficar fazendo? Esperando que ele plantasse, que ele colhesse, que ele limpasse o arroz, que ele viesse, cozinhasse, botasse na boca dela ainda, mastigasse para ela esse arroz? Não, a mulher tem de ter uma parte e tem de ajudar também, e tem de aprender a agradecer, porque não é fácil. Agora elas entram no mercado de trabalho e agora elas estão vendo o que é você ter de cumprir uma rotina de trabalho, porque tem de arranjar o trabalho, depois cumprir a rotina de trabalho, depois você tem de ir e voltar e ainda dar graças a Deus que você tem um trabalho, e estar tão cansado que você não quer ir para balada durante a semana, porque o desespero dessas meninas aí é desse jeito. Vai chegar um tempo que essas menininhas baladeiras, não é? Vai cair aí a situação e elas vão ter de trabalhar, porque sempre foi assim para o homem. Ele sempre teve de fazer essas funções, ele sempre teve de encarar a dureza, e a mulher precisa encarar a realidade, porque olha, chorar, ser dramático, dizer que está sendo até irritante chorando nas redes sociais, vou falar, é duro, é doloroso, mas ainda é muito fácil, ainda está muito fácil. Deixa aí seu comentário, não sai daqui sem conhecer todo o material bom que a gente tem preparado. A gente tem os livros que falam das características masculinas, femininas, do papel do homem, do papel da mulher, fala do poder do homem, como que o homem e a mulher juntos podem abençoar a vida um do outro e trazer crescimento pessoal e espiritual, não é? Trazer multiplicação e crescimento para a vida humana. E também tem um material riquíssimo no Seja Membro, um material que fala mesmo do poder de Deus dotado na imagem do homem, que é a imagem
e semelhança de Deus, e no que isso implica para a formação humana, a formação social, individual, pessoal e espiritual, principalmente. Olha, um material riquíssimo, que com certeza abençoa até os ministérios de homens da igreja, que tem um material muito fraco, muito frágil, para ser trabalhado com eles. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.